Vamos para mais uma aula e hoje nós vamos estar falando um pouquinho sobre o hospital. O que é o hospital? Estabelecimento de saúde destinado a prestar assistência sanitária no regime de internação a uma determinada clientela ou de não internação, no caso de ambulatório e outros serviços. Assim diz o Ministério da Saúde, uma definição sobre hospital, tá? Para vocês começarem a entender mais um pouquinho do assunto. Além disso, nós vamos perceber as funções do hospital, porque com determinado número de leito é um pequeno porte, um médio porte ou um grande porte. Isso tudo são classificações e definições que nós temos para os hospitais. Além do termo, prestar essa assistência de forma sanitária no regime de internação, ele cuida de forma variada em um paciente crítico, semicrítico ou não crítico. Quais são as dependências necessárias para cada realidade de assistência? Funções do hospital. Ele tem uma função educativa, preventiva, reabilitação, pesquisa e curativa. Ele tem que prever, educar, estabelecer pesquisas, reabilitar e curar. A função preventiva, pré-natal e vigilância no parto normal, é uma das funções preventivas. Vigilância no crescimento normal da criança e do adolescente. Controle de doenças transmissíveis, é uma das funções preventivas. Prevenção da invalidez mental e física, tudo isso é uma forma preventiva. E saia da mente de hospital só do hospital ali fechado. Envolva tudo, unidade de saúde da família, posto, toda a prevenção, todos os estudos, tudo que é voltado para a compreensão é uma função preventiva, tá? Saia só desse fechado, tá bom? Toda palestra, tudo isso é preventivo. Na educação, oferecer suporte a estudantes de medicina, enfermagem, farmácia, administradores, assistentes sociais e outras profissões afins. Na educação sanitária, que é isso, a educação, além de fazer a educação sanitária, os estagiários que estão lá. Não só os estagiários que estão se formando, mas todas aquelas pessoas que trabalham com pesquisa e precisa de dados. Então, o hospital tem essa função de educação, de promover a educação e que todos venham a compreender e estabelecer o conhecimento para, assim, um melhor resultado. Portanto, o papel educativo do hospital pode ser resumido de acordo com o seguinte esquema: introdução de conhecimentos, correção e atualização de conhecimentos, mudança de atitude e melhoria do desempenho. Por isso que a função é educativa, para sempre estar melhorando a assistência, buscando conhecimentos, e isso tem que ser desempenhado. Então, quando tem um estagiário no hospital, ele precisa elaborar um projeto. Quando uma escola faz um estágio, o que ele vai trazer de bom? A pesquisa serve como campo de pesquisa científica relacionada à saúde. Deve manter-se atualizado, testando e inovando técnicas, mas para alcançar esse objetivo precisa investir em recursos na pesquisa ligada a todos os campos de atividade. Então, a pesquisa faz parte do hospital. Não só a pesquisa por bactérias, tipos de micro-organismos para determinada doença, mas sim dos resultados alcançados, para ver se com aquele meio que se é feito, está chegando um resultado que é satisfatório para o desenvolvimento da atividade. Então, se tem investimento nisso. O hospital ele tem que investir em pesquisa e para ter resultados melhores. E os resultados sendo melhores, esse projeto, essa ideia, ela é anexada aos protocolos de assistência. Então, isso tem que ser feito. Isso é padrão, isso é nível de assistência qualificada para entender a assistência hospitalar, tá ok?
Então, os campos de pesquisas. Tem muita gente que é voltado para a pesquisa, mais para a pesquisa do que para a assistência, tá? E tem que entrar em acordo. A reabilitação, para o que é a reabilitação? Proporciona o retorno do paciente ao seu meio e suas atividades. A reabilitação física, mental e social. Então, tem que ter meios de uma reabilitação física, tanto precisar de uma cirurgia, uma fisioterapia, um cuidado. Mental, precisar de um psiquiatra, um psicólogo, a gente lembra do CAPES, lembra de todas essas coisas. E social. Ele precisa ao CRAS, o CREAS, tá precisando de assistência social, alimentação, qual o cuidado que vai ser feito. Para isso tem no hospital? Tem assistente social no hospital. A assistente social é responsável por isso. Se tem um paciente sozinho que tem que chamar um familiar, se ele não tem alimentação para voltar para casa, tudo isso tem que ser escrito, tem que ser pensado e tem que ser direcionado para a assistência certa do qual ele está precisando naquele momento. E isso é responsabilidade do hospital. Então, é muito mais do que a gente imagina. Tem muito mais informações e muito mais deveres e atribuições do que a gente pensa, se tratando de hospital, tá? E essa reabilitação, ela é exigida porque eu digo e repito, as pessoas não tinham conhecimento. Hoje as pessoas têm conhecimento e exigem isso. Então, desde o direcionamento, eu me lembro de um caso, um paciente era motorista, ele teve um AVC, ele não estava trabalhando, precisava comer. Todo um aparato foi necessário para isso. Além disso, nós temos a função curativa, cuidados de emergências, acidentes, doenças, o mal súbito, e com isso os diagnósticos e tratamentos de diversas doenças. Então, o hospital ele tem essa função curativa. Ele tem que cuidar das emergências e ter o diagnóstico e tratamento para diversas doenças, que tem muitos pacientes com várias doenças, e é uma função do hospital diagnosticar e tratar determinadas doenças. Tem doenças que já faz parte de protocolos, como medicamento. Se você for na unidade básica, você já tem um tratamento para pneumonia, o médico já tem um tratamento padrão, mas temos outros mais ainda, como protuberculose. Então, nós temos tratamento padrão. O HIV, ele pode ir no CRAS, ele pode ter uma assistência para seu coquetel, tudo para favorecer seu psicológico. Por que no CRAS? Porque ele precisa de uma assistência social, ele precisa de um psicólogo. Além de tudo isso que eu falei, tem a classificação quanto à finalidade ou tipo de assistência. As instituições podem ser. Além de todas essas funções que ele tem, ele também é classificado quanto à sua finalidade. Quando ele é geral, assiste pacientes de várias especialidades, tanto clínica quanto cirúrgica, podendo ser limitados a grupos etários, como os infantis ou os geriátricos, ou grupos da comunidade militar. Então, um hospital geral. A gente escuta muito, né? O HGE, o HGC, é um hospital geral. Assiste pacientes de várias especialidades, clínicas ou cirúrgicas, podendo ser limitados a grupos etários, infantis, geriátricos. É quando, a minha bateria tá ruim, é quando limitar, tá ok? A grupos e a comunidade. Tem o hospital geral que atende, que tem uma unidade para atender o corpo militar. Tem o hospital geral que tem a parte pediátrica, que atende todas as especialidades para criança. E tem a parte que geriátrica, de geriatria aqui, para idosos. Então, isso tudo consiste no hospital geral, que ele atende todas as especialidades, ok? Esses pacientes, eles precisam ser assistidos. Agora, não significa que tem, gente, várias especialidades, não significa que tem todas as especialidades e que fazem todos os tipos de cirurgia. O HGC é um hospital geral, mas não faz todos, ok? Quando ele é especializado, assiste predominantemente pacientes com alguma patologia, doença específica. Entre eles estão os psiquiátricos, tem hospitais psiquiátricos, estão especializados, do câncer, HIV,
de órgãos, que é o transplante de órgãos, tem hospitais especializados, isso nós chamamos de hospitais especializados. Ele assiste predominantemente, não é só pacientes com alguma patologia, tá bom? E nós temos vários hospitais. Hospital do Câncer, nós temos hospitais psiquiátricos, tá bom? Bem que o hospital psiquiátrico veio a fechar, que se percebeu que a assistência psiquiátrica ela não deve ser feita dessa forma. Além disso tudo, me botaram mais outra classificação. Quanto ao número de leitos. Um hospital ele pode ser pequeno, tem capacidade menor ou igual a 50 leitos. Ele pode ser médio, possui de 51 a 150 leitos. Ele pode ser grande, oferecer de 151 até 500 leitos. Ou ele pode ser porte especial ou extra, dispondo a quantidade superior a 500 leitos. Então, de acordo com o número de leitos, nós também temos uma outra classificação. Hospital de pequeno porte, médio porte, grande porte ou porte especial ou extra porte. Então, nós temos um hospital de pequeno porte, médio porte, grande porte, as pessoas confundem isso com crítico e semicrítico. Vocês vão ver mais adiante, tá? Não confundam uma coisa com uma outra. Nós saímos de um hospital geral e um hospital especializado. Estamos agora em quantidades de leitos, pequeno, médio e grande porte. E o extra porte, que é aquele com mais de 500 leitos de assistência. Então, cada um tem sua normativa, ok? E não vou cobrar todas as classificações, vocês precisam me entender. Eu estou agora no hospital de que porte? Quantos portes tem? Quantos leitos? Vagas? Quem trabalha muito em ambulância sabe quando tem vaga, onde não tem vaga, onde proeminente é a vaga. Isso é quantidade de número de leitos. Isso é muito importante para se entender sobre o porte do hospital, a assistência e a qualificação. Quanto à administração ou à entidade mantenedora, pode ser identificado com a forma de administrar. Ou ele é público, ou ele é particular, privado. Público, administrado por entidade governamental municipal, estadual ou federal. E particular, pertence a uma pessoa jurídica de direito privado. Agora sim, tem hospitais públicos que a administração é privada. Como assim, Pro? Tem hospitais públicos que a administração é privada, porque infelizmente, muito infelizmente, se percebeu que há um número de gasto muito grande nos hospitais públicos. Porém, quando a administração se torna privada, o lucro é melhor. Além disso, tem uma classificação quanto ao tipo de construção. Se ele é monobloco, vertical ou horizontal. Como vocês estão vendo aí, essa UPA é um monobloco, vertical ou horizontal. Que é isso, Pro? Verticalmente ou horizontalmente? Horizontalmente, ok? Isso é uma classificação quanto ao tipo de construção. Também nós temos. Olhe que hospital envolve a UPA, abra a mente de vocês, para depois não ficar cheio de dúvidas, para poder compreender essa concepção do que a gente está falando de classificação. Quanto ao tipo de construção, pavilionar, diversos pavilhões, perdão. Olá, quantos pavilhões vocês estão vendo? É monobloco ou é pavilionar? Diversos pavilhões. É um hospital com diversos pavilhões. Como é esse hospital? Quantos leitos? Quanto ao número de leitos? É público? É privado? É especializado? É geral? Várias especializações. A direção. O corpo clínico. Diversos serviços clínicos. Serviço de apoio clínico, serviço de diagnóstico e tratamento, serviços técnicos, enfermagem, farmácia, nutrição e dietética, serviço social, arquivos médicos. Isso é o básico que tem que ter no hospital. Tem que ter uma direção, um corpo clínico, diversos serviços,
o apoio, os serviços de diagnóstico e tratamento e os serviços técnicos, claro, gente, não vive sem, tá? E existe um número e uma lei para registrar esse número de contratações de acordo ao número de leitos e o número de pacientes. Então, as coisas não são feitas aleatoriamente. Então, é se calculado e se percebido quantos leitos tem, então, tem quantos pacientes, que gravidade desse paciente é crítico, é semicrítico. Então, cada técnico vai gastar quantas horas por paciente. Então, existe uma lei para isso, que vocês vão ver futuramente. E que ela aí estabelece quantos profissionais devem ser contratados e até o percentual de enfermeiros para cada grupo de técnicos deve ser contratado de acordo à assistência que se preconizou naquele hospital, além da assistência, o número de leitos, se ele é monobloco, se ele é pavilhão, vários, isso tudo é feito e estabelecido em lei, não é algo tirado do que as pessoas queiram fazer. Por isso, sabendo da lei, a gente tem como solicitar que os nossos direitos eles sejam mantidos. Serviços de apoio, tem o administrativo, das finanças, a contabilidade, a engenharia, a manutenção, a lavanderia, tem que ter lavanderia. A manutenção o tempo todo. A parte de engenharia, nada é feito por acaso. A contabilidade, parte contábil e financeira, isso é óbvio. O planejamento do serviço de enfermagem, que cabe dentro do hospital. No hospital a gente tem que planejar o nosso serviço, ok? Estatuto, lei ou conjunto de leis que disciplina as relações jurídicas que possam incidir sobre a pessoa ou coisa. Então, tem várias leis e conjuntos de leis, como o Estatuto do Idoso, que é a Lei 10.741/2003, tem a ECA, que é o Estatuto da Criança e do Adolescente. Então, nós temos que garantir que essas leis sejam cumpridas, independente da situação que esteja, ok? Então, o idoso ele tem direito ao seu acompanhante. A criança, não se faz nada com criança sem a presença do responsável e ele tem que autorizar qualquer assistência. Então, o hospital ele cumpre os estatutos conforme a lei, tá? O menor, tudo isso. A gente tem que sempre estar cumprindo e garantir que isso aconteça. Às vezes, na emergência é muito complicado, teve caso mesmo de curetagem, de menor que chegou, diz, cadê sua mãe? Você só pode ser atendida com responsável. É importante. Enfermagem. Qual é o ato normativo? Nós temos um ato normativo. Além das leis, tem o protocolo que é elaborado pelo chefe do setor. Especifica as finalidades do serviço de enfermagem do hospital. Descreve a estrutura administrativa e as competências. Define o pessoal e seus requisitos básicos. É aprovado pela diretoria, serve para normatizar as funções e punir as irregularidades. Porque cada hospital tem o seu, porque segue a lei, mas cada hospital tem um número de leito, tem um tipo de assistência, tem médicos especializados para cada área, e de acordo com o hospital, você tem seus protocolos no qual que vocês têm que seguir. Estou trabalhando na clínica médica, cuidado com idosos, ele tem direito a acompanhante, tem um monte de coisa aí. Quais os protocolos, o que é que eu tenho que seguir, o que é que tem que ser mantido, então tem que ter uma regularidade. Para sim ocorrer a punição. Ok? A gente é punido daquilo que a gente sabe que é protocolo, que é uma forma de assistência que não está sendo cumprido na assistência. Assim se preconiza a enfermagem, tá? Então, por favor, compreendam e entendam todo o ato normativo que vocês vão aprender. Nós vamos aprender o ato normativo do cuidar. Vocês vão ter matérias administrativas e entender o ato normativo da administração. E isso é muito importante. Organograma é a representação gráfica de uma estrutura administrativa, indicando a hierarquia funcional. Então, temos o diretor, às vezes tem alguns auditores, tem um chefe, enfermeiro-chefe
médica, pediátrica. Então, geralmente, a divisão que nós bem vimos no hospital, assim, tem o coordenador, enfermeiro coordenador, que coordena, e tem o enfermeiro de cada setor, tem os plantonistas, e tem um coordenador que fica lá. Às vezes não, tem um chefe, enfermeiro-chefe de cada setor, mais os plantonistas, e tem o geral. Além disso, nós temos o diretor, que direciona tudo isso. Então, tem uma norma, gente. Nada é feito por acaso. Tem setores que tem um coordenador de cada unidade. Além dos enfermeiros plantonistas, tem um coordenador. Tem os técnicos, cada equipe técnica tem os enfermeiros ao qual ele trabalha. Aí tem o coordenador daqueles setores. Por exemplo, vou dar um exemplo, da maternidade. Tem as enfermeiras, tem os técnicos, os enfermeiros da maternidade e tem a coordenadora da maternidade. E ela tem seu diretor. Além dos auditores, que vai ver a infecção, que vai lá visitar para ver se tudo está correto, se tudo está armazenado no local certo. Tem os aqueles que vão para inspecionar o que está ocorrendo. Isso é uma organização. O manual. Uma coleção sistematizada de instrumentos normativos e atos de interesse de consulta para setores e funcionários. Então, o hospital ele tem seu manual. Ele tem seu protocolo, ele tem sua assistência. E esse manual tem que estar disposto para que funcionários dos setores possam ler, compreender, folhear, entender e recorrer. Porém, muitas pessoas não sabem disso. Muitas pessoas não procuram. Eu não estou dizendo que você tem que pular a hierarquização. Se você tem um responsável, um coordenador, você vai a ele. Se você tem um chefe, você vai. Você não sobe, pula para ir para o diretor. Não é isso que a Pro está dizendo. Rotinas. É o conjunto de elementos que especifica a maneira exata pela qual uma ou mais atividades devem ser realizadas. Rotina instrui sobre o que deve ser feito, quem deve fazer e onde. São as rotinas administrativas. Quem faz o quê? Como, quando e onde. Porque quando a gente quer fazer muita coisa, quer fazer além do que da nossa competência, dá errado. O procedimento é a descrição detalhada e sequencial de como uma atividade ela deve ser realizada. É sinônimo da técnica. É isso que é muito difícil de aprender. Vocês vão ver que vai ter técnica para tudo, para tudo. Para montar uma bandeja organizada, para colocar uma sonda. Pro não passa sonda, mas vocês montam uma bandeja. Sonda vesical, pro não passa sonda vesical, mas vocês montam uma bandeja. Existe a forma correta de aferir pressão. Para tudo existe uma técnica. E essa técnica nós precisamos gravar e entender. É igual a direção de carro. Tem a forma fácil e tem a forma errada. E muitas pessoas depois, pelo vício, acabam fazendo a forma errada. E eu espero que essa turma, com fé em Deus, vai ficar com a forma certa, com a técnica certa. Vai ver o errado e vai deixar para lá. POP é a descrição sistematizada e padronizada de uma atividade técnica assistencial, com o intuito de garantir e atingir o resultado esperado, por ocasião de sua realização, livre de variações indesejáveis. Assim a Pro termina. Bons estudos para vocês.